A Mensagem das Estrelas, capítulo 29, A Lei das Correspondências. Diz a Bíblia que Deus fez o ser humano à sua semelhança, e desde a remota antiguidade, videntes e sábios perceberam uma correspondência entre o macrocosmo, o grande mundo, e o microcosmo, o pequeno mundo, ou o ser humano. Isso se expressa novamente no axioma hermético, que é a chave mestra de todos os mistérios. Como em cima, assim é embaixo. Por conseguinte, podemos observar que as diversas partes do corpo humano são correlacionadas com as diferentes divisões da abóbada celeste e com as esferas que se movem por ela. Da mesma maneira que as forças criadoras dentro do útero atuam sobre o óvulo e gradualmente constroem o feto. Assim também os raios astrais do corpo macrocósmico da Mãe Natureza são ativos sobre o ser humano. É sua atividade que percebemos no processo da evolução, por meio da qual aquilo que hoje é o ser humano evoluiu dos reinos inferiores até seu atual estágio de aperfeiçoamento. E é por meio dos mesmos raios que ele gradualmente evoluirá até a estatura divina, na qual será de fato semelhante ao Pai do céu. Consequentemente, podemos notar as correspondências entre os signos e os astros, e as diferentes divisões do corpo humano da seguinte maneira: efeitos patogênicos dos 12 signos. Áries rege a cabeça, os hemisférios cerebrais, os vários órgãos no interior da cabeça e os olhos, mas o nariz está sob a regência de Escorpião. Assim, qualquer aflição em Áries corresponderá ou demonstrará efeitos na cabeça, produzindo as dores de cabeça, as nevralgias, os estados de coma ou de transe, as enfermidades do cérebro e as hemorragias cerebrais. Touro rege o pescoço, a garganta, o palato, a laringe e as tonsilas, a mandíbula inferior, os ouvidos e a região occipital. O cerebelo está também sob a regência de Touro, assim como as vértebras atlas e cervical, as artérias carótidas, as veias jugulares e outros vasos sanguíneos menores. As doenças às quais essas partes estão sujeitas são o bócio, a difteria, o croup e a apoplexia. Como cada signo sempre corresponderá ou demonstrará efeitos no oposto, as aflições em Touro podem produzir ainda as doenças venéreas, a prisão de ventre e a menstruação irregular. Gêmeos rege os braços e as mãos, os ombros, os pulmões e a glândula timo, assim como as costelas superiores. Por conseguinte, as aflições em Gêmeos causam as doenças pulmonares, a pneumonia, a pleurisia, a bronquite, a asma e a inflamação do pericárdio. Câncer rege o esôfago, o estômago, o diafragma e os lóbulos inferiores dos pulmões, as mamas, os capilares, que absorvem as gorduras alimentares nas vilosidades do intestino delgado, os lóbulos superiores do fígado e o conduto torácico. Assim, as aflições em Câncer produzem a indigestão, os gases no estômago, a tosse, o soluço, a hidropisia, os sentimentos de grande infelicidade e a perda de esperança, a hipocondria, a histeria, as pedras na vesícula e a icterícia. Leão rege o coração, a região dorsal da coluna vertebral, a medula espinhal e a aorta. Assim, as aflições em Leão causam a regurgitação, a palpitação, os desmaios, o aneurisma, a meningite espinhal e a deformidade da coluna vertebral, e também a arteriosclerose, a angina do peito,
a hiperemia, a anemia e a hidremia. Virgem rege a região abdominal, o intestino delgado e grosso, os lóbulos inferiores do fígado, o pâncreas e o baço. Portanto, as aflições em Virgem produzem as peritonites, a tênia, a desnutrição, a interferência na absorção do quilo, a febre tifoide, a cólera e a apendicite. Libra rege os rins, as suprarrenais, a região lombar da coluna vertebral, o sistema vasomotor e a pele. Assim, as aflições em Libra produzirem a poliúria ou a retenção da urina, a inflamação dos uréteres que ligam os rins à bexiga, as nefrites agudas ou crônicas, o lumbago, a eczema e outras doenças da pele. Escorpião rege a bexiga, a uretra e os órgãos genitais em geral, também o reto e o cólon descendente, o cólon sigmoide ou cólon pélvico, a próstata e os ossos nasais. Assim, as aflições em Escorpião produzem o catarro nasal, as adenoides e os pólipos, as doenças do útero e dos ovários, as diversas doenças venéreas, a contrição e a dilatação da próstata, a menstruação irregular, a leucorreia, a hérnia, os cálculos e areias renais. Sagitário rege os quadris e as coxas, o fêmur, o ilho, as regiões coxígea e sacra da coluna vertebral dorsal, as artérias e veias ilíacas e os nervos ciáticos. Por conseguinte, as aflições em Sagitário produzem a ataxia locomotora, a ciática, o reumatismo e os problemas nos quadris. Além do mais, como cada signo exerce uma influência sobre o seu oposto, as aflições em Sagitário podem causar problemas pulmonares. É também digno de nota que a quebradura de ossos é causada por esse signo. Capricórnio governa a pele e os joelhos, mas também tem ação reflexa sobre o estômago, que é governado pelo signo oposto Câncer. Assim, as aflições em Capricórnio produzem a eczema e outras doenças da pele, a erisipela, a lepra e os distúrbios digestivos. Aquário rege os tornozelos, as pernas desde os joelhos aos tornozelos, e também tem ação reflexa no signo oposto Leão. Assim, as aflições em Aquário produzem as veias varicosas, as entorses dos tornozelos, as irregularidades nas atividades do coração e a hidropisia. Peixes rege os pés e os dedos dos pés. Também tem efeito reflexo na região abdominal, governado pelo signo oposto Virgem. Assim, as aflições desse signo indicam os problemas e as deformações dos pés, as doenças dos intestinos e a hidropisia. Também produz o desejo por bebidas alcoólicas e pelas drogas, e podem causar o delirium tremens. A tuberculose pulmonar acontece às vezes, sendo considerada resultado secundário do resfriamento dos pés, contraído por um peixes afligido. Efeitos patogênicos do Sol. O Sol rege, em primeiríssimo lugar, o fluido vital, que é especializado através do baço, transferido pelo plexo solar e dali distribuído para todo o corpo. Esse fluido vital é invisível à humanidade comum, mas para aqueles dotados com a visão espiritual, ele aparece como um fluido cor-de-rosa, parecido com a eletricidade nos fios de um sistema telefônico ou telegráfico. Quando não há corrente elétrica nos fios que conduzem à eletricidade, eles ficam como mortos, e então os aparelhos telefônicos e telegráficos não funcionam. Similarmente, quando por alguma razão o fluido vital invisível cessa de circular em quantidade suficiente por alguma parte do organismo humano, essa parte do corpo não desempenhará sua função apropriadamente. E então as enfermidades persistirão até que a obstrução seja removida e o caminho desimpedido para o fluido vital.
Por essa razão, um sol afligido sempre causa enfermidades, particularmente no horóscopo de um homem e no horóscopo de uma mulher. A lua, coletora das forças solares, desempenha o mesmo papel e função. O coração e o pons varole, ou o nó vital, situado no cérebro, são as principais partes do corpo regidas pelo Sol. Quando esse se encontra com bons aspectos em Leão ou Áries, pode-se esperar uma saúde radiante. Contudo, por outro lado, quando ele se acha afligido, produz diversas doenças, conforme o signo em que ele está no momento do nascimento. Essas enfermidades podem ser relacionadas do modo como se segue. Sol afligido em Áries, o signo que rege a cabeça proporciona uma tendência à afasia ou à perda de identidade, à febre cerebral, à hemorragia cerebral e à meningite, à anemia cerebral ou congestão do sangue, desmaios e dores de cabeça. O Sol afligido em Touro proporciona uma tendência a abscesso peritonsilar, difteria e pólipos nasais. Nas Pleiades, em Touro 29 graus, tende a problemas nos olhos. O Sol afligido em Gêmeos proporciona uma tendência à pleuresia, à bronquite e à hiperemia dos pulmões. O Sol afligido em Câncer proporciona uma tendência à anemia, à hidropisia, dispepsia e à febre gástrica. O Sol afligido em Leão proporciona uma tendência à palpitação do coração, dores nas costas e problemas na coluna vertebral. Em Acele, em Leão a 6 graus, tende a problemas nos olhos. O Sol afligido em Virgem proporciona uma tendência a problemas relacionados com a assimilação e peritonite, febre, tifoide e disenteria. O Sol afligido em Libra proporciona uma tendência a nefrites agudas ou crônicas e erupções da pele devido ao sangue muito quente, pois Saturno rege a pele e Libra é seu signo de exaltação. O Sol afligido em Escorpião proporciona uma tendência aos cálculos renais, a distúrbios geniturinários e menstruais, às afecções do útero e do ovário. O Sol afligido em Sagitário proporciona uma tendência à ciática, à paralisia dos membros e às doenças pulmonares. Se o Sol está em Antares, em Sagitário 8 graus, e afligido por um ou mais dos planetas adversos, há perigo de doenças dos olhos. O Sol afligido em Capricórnio proporciona uma tendência a reumatismo, às doenças da pele e a problemas digestivos. O Sol afligido em Aquário proporciona uma tendência a veias varicosas, a hidropisia, a palpitação do coração e a má circulação. O Sol afligido em Peixes proporciona uma tendência à transpiração nos pés, assim como a problemas intestinais, febre, tifoide, etc. Efeitos patogênicos de Vênus. Por reger Touro e Libra, Vênus é responsável por um grande número de enfermidades da garganta e dos rins, assim como de doenças resultantes de abusos gastronômicos, da falta de exercício, de hábitos sedentários, da má circulação do sangue venoso, dos excessos de ordem sexual e de uma vida dissoluta, o que causa obesidade, tumores, cistos, má circulação, doenças venéreas, tonsilites e vários outros distúrbios. O efeito geral de Vênus nos 12 signos pode ser classificado como se segue. Vênus afligido em Áries proporciona uma tendência à secreção na cabeça, à mucosidade e, por ação reflexa em Libra, congestão dos rins. Vênus afligido em Touro proporciona uma tendência à cachumba, a dores de cabeça que afetam a região occipital, ao bócio, as tonsilites e a inflamações glandulares da garganta. Por ação reflexa, em Escorpião, também tende às doenças venéreas ou a outros problemas específicos dos órgãos genitais. Vênus afligido em Gêmeos proporciona uma tendência à intoxicação do sangue, à deficiência pulmonar, ao panarício, às verrugas e à hidropisia.
Vênus afligido em Câncer proporciona uma tendência à dilatação do estômago, a tumor gástrico e às náuseas. Vênus afligido em Leão proporciona uma tendência a problemas na coluna vertebral, às dores nas costas e à dilatação do coração. Vênus afligido em Virgem proporciona uma tendência a reduzir a ação peristáltica dos intestinos, assim como tende a tumores, tênia e vermes na infância. Vênus afligida em Libra proporciona uma tendência à uremia e poliúria, por ação reflexa em Áries, tende a dores de cabeça. Vênus afligida em Escorpião proporciona uma tendência à varicocele, às doenças venéreas, a prolapsos ou tumores uterinos, a menstruação com dores e outras perturbações femininas. Por ação reflexa em Touro, tende a afecções na garganta. Vênus afligido em Sagitário proporciona uma tendência a tumores, às enfermidades semelhantes nos quadris. Por ação reflexa em Gêmeos, tende à moléstia dos brônquios e pulmões. Vênus afligido em Capricórnio proporciona uma tendência à gota nos membros. E por ação reflexa em Câncer, a problemas digestivos, a náuseas e vômitos. Vênus afligido em Aquário proporciona uma tendência às varizes. E por ação reflexa em Leão, a problemas cardíacos. Vênus afligido em Peixes proporciona uma tendência a pés frágeis, a joanetes, às frieiras, a gota e por ação reflexa em Virgem, a tumores abdominais e a distúrbios intestinais. Efeitos patogênicos de Mercúrio. Mercúrio rege Gêmeos e Virgem, portanto suas aflições se manifestam em enfermidades relativas a esses signos, tais como bronquite, problemas pulmonares e respiratórios. Mercúrio também rege o hemisfério cerebral direito, o segmento da medula espinhal e as cordas vocais. Daí a ataxia locomotora e os distúrbios nervosos e nas cordas vocais estarem entre suas manifestações, assim como a surdez. Os seguintes efeitos podem ser notados quando Mercúrio se encontra afligido nos 12 signos. Mercúrio afligido em Áries proporciona uma tendência à febre cerebral, às dores de cabeça de ordem nervosa, às vertigens, às nefralgias e por ação reflexa em Libra, a distúrbios renais de origem nervosa e ao lumbago. Mercúrio afligido em Touro proporciona uma tendência à gagueira, à rouquidão, à surdez e por ação reflexa em Escorpião, às afecções nervosas do sistema geniturinário. Mercúrio afligido em Gêmeos proporciona uma tendência à gota, na cabeça, nos braços e ombros, à bronquite, à asma, à asfixia, à pleurisia e, por ação reflexa em Sagitário, a dores nos quadris de origem nervosa. Mercúrio afligido em Câncer proporciona uma tendência à indigestão de origem nervosa, a catarro e ao muco, a flatulência e a embriaguez. Mercúrio afligido em Leão proporciona uma tendência às dores nas costas, a desmaios e à palpitação do coração. Mercúrio afligido em Virgem proporciona uma tendência à flatulência, a cólicas provenientes de gases, a falta de ar e a debilidade nervosa. Mercúrio afligido em Libra proporciona uma tendência à retenção de urina, a paroxismos renais, a lumbago, e por ação reflexa em Áries, às vertigens, a dores de cabeça, de origem nervosa e a problemas nos olhos. Mercúrio afligido em Escorpião proporciona uma tendência às dores na bexiga e nos órgãos genitais, problemas de menstruação e por ação reflexa em Touro, a gagueira ou rouquidão e a surdez. Mercúrio afligido em Sagitário proporciona uma tendência às dores nos quadris e nas coxas. Por ação reflexa em Gêmeos, proporciona a tendência à tosse, à asma e à pleurisia. Mercúrio afligido em Capricórnio proporciona uma tendência ao reumatismo, especialmente nos joelhos, a dores nas costas, às doenças de pele e à melancolia. Por ação reflexa em Câncer, proporciona a tendência à indigestão nervosa e à flatulência. Mercúrio afligido em Aquário proporciona uma tendência às dores agudas ou constantes no corpo todo, as varizes, a intoxicação no sangue
e por ação reflexa em Leão, a palpitação e nevralgia do coração. Mercúrio afligido em Peixes proporciona uma tendência à gota nos pés ou à fragilidade nos pés, sujeitando-os a cãibras e por ação reflexa em Virgem à fraqueza geral, à lassidão, à preocupação e às vezes à tuberculose e à surdez. Efeitos patogênicos da Lua. A Lua rege o esôfago, o estômago, o útero e os ovários, o sistema nervoso linfático e o simpático, e o fluido sinovial. Quando afligida, produz hidropisia e problemas de menstruação, aflições no útero e nos ovários, dispepsia, doenças dos olhos e estados lunáticos, conforme o signo, a casa e a natureza do astro que a aflige. A Lua rege, em particular, a mãe durante a gravidez. A Lua afligida em Áries proporciona uma tendência à insônia, a dores de cabeça, a letargia e as deficiências na visão. A Lua afligida em Touro proporciona uma tendência às dores de garganta. E se está nos 29 graus nas Pleiades e afligida por Saturno, Marte, Urano ou Netuno, causa problemas nos olhos. Por ação reflexa em Escorpião, a tendência é aos problemas de menstruação ou a outros problemas relativos aos órgãos genitais. A Lua afligida em Gêmeos proporciona uma tendência a catarro nos pulmões, a asma, a bronquite e a pneumonia, ao reumatismo nos braços e nos ombros. A Lua afligida em Câncer proporciona uma tendência ao câncer do estômago, à hidropisia, à obesidade, ao inchaço, a problemas digestivos e à epilepsia. A Lua afligida em Leão proporciona uma tendência a dores nas costas, a distúrbios na circulação sanguínea, às convulsões e problemas cardíacos. E se nos 6 graus de Leão proporciona tendência a problemas nos olhos. A Lua afligida em Virgem proporciona uma tendência a distúrbios intestinais, a tumores abdominais, a disenteria e a peritonite. A Lua afligida em Libra proporciona uma tendência às nefrites, agudas ou crônicas, a abscessos nos rins, a uremia e por ação reflexa em Áries, às dores de cabeça ou à insônia. A Lua afligida em Escorpião proporciona uma tendência a distúrbios menstruais, a problemas de bexiga, a hidrocele e as outras perturbações geniturinárias. Por ação reflexa em Touro, proporciona tendências a problemas da garganta. A Lua afligida em Sagitário proporciona uma tendência às doenças do sangue e dos quadris e às vezes à fratura do fêmur. Por ação reflexa em Gêmeos, proporciona tendência à asma. A Lua afligida em Capricórnio proporciona uma tendência ao reumatismo articular, à escassez do fluido sinovial, às erupções cutâneas e, por ação reflexa em Câncer, a problemas digestivos. A Lua afligida em Aquário proporciona uma tendência às varizes, às úlceras nas pernas, à hidropisia e, por ação reflexa em Leão, à histeria, a desmaios e a problemas cardíacos. A Lua afligida em Peixes proporciona uma tendência ao alcoolismo, ao vício de drogas, a pés frágeis e, por ação reflexa em Virgem, a distúrbios abdominais de vários tipos. Efeitos patogênicos de Saturno. Saturno é o planeta da obstrução, cristalização e atrofia. Por sua ação, a circulação ou a passagem de fluidos do corpo, tais como o sangue, a linfa ou a urina, é impedida e, por essa estagnação, materiais residuais que prejudicam o corpo são retidos ao invés de eliminados. Assim, eles formam vários depósitos no corpo denso, construindo o esqueleto, que é construtivo, endurecendo as artérias e articulações, que é destrutivo. Saturno rege a vesícula, onde ele forma os cálculos biliares. E devido ao seu poder de exaltação em Libra, ele cristaliza os cálculos e as areias renais, que causam sofrimento a quem tem esse tipo de problema. Pela retenção da ureia, ele causa o doloroso reumatismo e a dolorosa gota, que frequentemente manifesta em deformidades das juntas, que tantas vezes desfigura e incapacita os sofredores dessas enfermidades. Ele rege o nervo vago, ou nervo pneumogástrico,
e por sua ação restritiva, usando esse meio, ele pode, a qualquer momento, deixar mais lenta a ação do coração, parar a digestão, reter a urina e enfezar, não conseguindo evacuar, devido às emoções de medo e de preocupação geradas pela pessoa. Assim, ele tem a capacidade de levar cada função do corpo denso a um estado de imobilização. Saturno também rege os dentes e a pele. Por sua ação, as cáries dentárias aparecem e causa má nutrição. As membranas sinoviais são endurecidas, tornando a coluna vertebral e os membros rígidos. Ele torna a pele rija, conforme os anos da vida passam. Saturno é regente de Capricórnio, onde está no seu lar, e por sua ação reflexa em Câncer, ele interfere com a ação peristáltica, que é necessária para suprir o corpo denso com alimentos, e por isso ele causa antiperistaltismo ou vômitos. Suas atividades em geral no corpo denso são destrutivas e tendem a cessar com a vida no organismo. Saturno geralmente fere por quedas, hematomas e gripes. Ele predispõe às doenças crônicas e difíceis de tratar devido às suas causas já virem de longo tempo. A presença de Saturno em qualquer parte do horóscopo constitui uma aflição em si mesma. No entanto, nós podemos notar os seguintes efeitos nos 12 signos, seja com aspectos de quadratura, oposição, trígonos ou sextis. Mas, naturalmente, seus efeitos são um tanto mais difíceis de se lidar quando o aspecto é adverso. Saturno em Áries proporciona uma tendência às dores de cabeça, gripes, ao catarro, à surdez e aos calafrios, à anemia cerebral, às cáries dentárias, ao tártaro, aos desmaios e, por ação reflexa em Libra, às desordens renais. Saturno em Touro proporciona uma tendência ao muco nasal ou na garganta, especialmente quando se está gripado, à difteria, ao abscesso peritonsilar, à cachumba, croup, às cáries dentárias nos dentes inferiores, asfixias e, por ação reflexa em Escorpião, aos estreitamentos, às constipações e desordens similares. Saturno em Gêmeos proporciona uma tendência às dores reumáticas, nos ombros e nos braços, a bronquite, tuberculose pulmonar, asma e, por ação reflexa em Sagitário, a ciática e as doenças nos quadris. Saturno em Câncer proporciona uma tendência à periodontite, a doença periodontal, popularmente conhecida como piorreia, dispepsia, úlcera gástrica e ao câncer, às náuseas e aos arrotos, ao escorbuto, à icterícia, aos cálculos biliares, à anemia e ao estreitamento do esôfago. Saturno em Leão proporciona uma tendência à escoliose, ineficiência muscular do coração ao dorso fraco, arteriosclerose e esclerose da medula espinhal. Saturno em Virgem proporciona uma tendência ao peristaltismo dos intestinos debilitado, à absorção do quilo reduzida, à obstrução do íleo, do seco e do cólon transversal, à apendicite. Saturno em Libra proporciona uma tendência à ataxia locomotora, aos cálculos e areias renais, às nefrites agudas ou crônicas, à retenção da urina, à má nutrição e, por ação reflexa em Áries, à dor de cabeça, dor de dente e outras desordens da cabeça. Saturno em Escorpião proporciona uma tendência à esterilidade, à supressão da menstruação, aos estreitamentos, à constipação, a hemorroidas, e por ação reflexa em Touro, ao catarro nasal, ao ronco, ao muco e outras afecções da garganta. Saturno em Sagitário proporciona uma tendência às contusões dos quadris e das coxas, à ciática, à gota e às doenças nos quadris. Por ação reflexa em Gêmeos, proporciona uma tendência para bronquite, tuberculose e outras afecções de Gêmeos. Saturno em Capricórnio proporciona uma tendência ao reumatismo nas articulações, a eczema, erisipela e as outras doenças da pele. Por ação reflexa em Câncer, proporciona uma tendência para icterícia, cálculos biliares e dispepsia. Saturno em Aquário proporciona uma tendência a tornozelos fracos, a facilidade em ter torções. E por ação reflexa em Leão,
à escoliose, esclerose e outras afecções do coração, das costas e das artérias. Saturno em Peixes proporciona uma tendência à baixa temperatura nos pés, ao reumatismo e à joanete, também à tuberculose devido aos pés molhados e por ação reflexa em Virgem, hidropisia. Efeitos patogênicos de Júpiter. O fígado é o grande centro da atividade jupiteriana. Lá ele forma o glicogênio a partir dos produtos residuais da corrente sanguínea. O grande vórtice central do corpo de desejos está também na posição relativa ao fígado. E quando um esforço extra é feito, Marte trabalha com o estoque do glicogênio de Júpiter para servir como combustível. Saturno também é ativo no fígado, formando bile, ureia e ácido úrico. É um tanto difícil para o estudante mediano segregar e combinar as funções variadas desse órgão. Mas se nós pensarmos que Câncer é o signo de exaltação de Júpiter e o signo oposto Capricórnio é o signo em que Saturno é regente e que Capricórnio é o signo de exaltação de Marte, então ficará mais fácil compreendermos que o grande benéfico Júpiter se esforça para estocar o glicogênio no fígado, tão necessário para as atividades do nosso corpo denso. Marte, que está exaltado no signo oposto ao que Júpiter está exaltado, imprudentemente o espalha por meio do consumo da energia muscular, e ele é apoiado e induzido em suas atividades destrutivas por Saturno, que produz bile e ureia, que são depositadas durante o trabalho muscular, como ácido úrico, nas várias partes do corpo denso, onde se manifesta como gota e reumatismo. Saturno também faz o fígado se entorpecer e causar constipação. Júpiter rege as glândulas suprarrenais e a circulação arterial. Assim, quando afligido, causa formação de tecido adiposo, degeneração por depósito de gorduras nos músculos, tumores e crescimento mórbido, engrandecimento de órgãos, acúmulos de açúcares e albumina, como na diabetes e em doenças semelhantes. Os seguintes efeitos podem ser notados quando Júpiter está afligido nos 12 signos. Júpiter afligido em Áries proporciona uma tendência às tonturas, à congestão cerebral, à sonolência, ao trombo, aos desmaios, às úlceras, às gengivas do maxilar superior e por ação reflexa, em Libra, à diabetes, e à depressão devido à falta de secreção nas glândulas suprarrenais. Júpiter afligido em Touro proporciona uma tendência a gostar e desfrutar de boa comida e bebida, especialmente com muita frequência e em quantidade generosa, o que pode ocasionar 4 efeitos: uma condição de dilatação dos vasos sanguíneos superficiais, caracterizada especialmente por uma face avermelhada e a apoplexia, à tinha e aos carbúnculos. Também proporciona a tendência às úlceras na gengiva da mandíbula e, por ação reflexa em Escorpião, aos catarros do nariz e sangramento ou hemorragia nasal, epistaxe. Júpiter afligido em Gêmeos proporciona uma tendência à pleurisia, às afecções do sangue, à deficiência pulmonar, à apoplexia pulmonar e, por ação reflexa em Sagitário, à quebradura de ossos, à gota e ao reumatismo nos quadris e coxas. Júpiter afligido em Câncer proporciona uma tendência a gostar e desfrutar da boa comida e bebida, especialmente com muita frequência e em quantidade generosa, o que causa a dilatação do estômago, dispepsia, problemas no fígado, icterícia e hidropisia por ação reflexa em Capricórnio, que rege a pele, proporciona uma tendência às espinhas e erupções similares. Júpiter afligido em Leão proporciona uma tendência à apoplexia e à degeneração por gordura no coração. A atividade das válvulas estarão enfraquecidas, a circulação sanguínea lenta às vezes, e em outros momentos a palpitações e condições febris. E por ação reflexa em Aquário proporciona uma tendência a inchaço dos tornozelos. Júpiter afligido em Virgem proporciona uma tendência ao aumento do fígado,
com frequência devido às condições ulcerosas e à icterícia. Júpiter afligido em Libra proporciona uma tendência à melancolia, devido à redução da secreção das glândulas suprarrenais, ao abscesso renal, às diabetes, a erupções na pele, devido à lenta ação dos rins, por ação reflexa em Áries, congestão no cérebro, coma e vertigem. Júpiter afligido em Escorpião proporciona uma tendência ao aumento da glândula próstata, a tumores uterinos, a abscessos na uretra, a hidropisia, excesso de sal do ácido úrico e micção dolorosa, e frequente de pequenos volumes que são expelidos lentamente apenas por esforço, e apesar de um senso severo de urgência, geralmente com a sensação residual de esvaziamento incompleto. Por ação reflexa em Touro, tende à apoplexia e aos catarros do nariz e sangramento ou hemorragia nasal, epistaxe. Júpiter afligido em Sagitário proporciona uma tendência ao reumatismo e à gota. Por ação reflexa em Gêmeos, tende à apoplexia pulmonar e a sangue com altas taxas de impurezas. Júpiter afligido em Capricórnio proporciona uma tendência a várias doenças de pele, e por ação reflexa em Câncer, as doenças relacionadas à digestão, à hidropisia, à icterícia e à gordura do fígado. Júpiter afligido em Aquário proporciona uma tendência à inflamação e trombose da veia femoral após o parto, caracterizada por inchaço doloroso das pernas, a calcanhares inchados e por ação reflexa em Leão, a apoplexia e palpitação. Júpiter afligido em Peixes proporciona uma tendência a pés inchados e excesso de transpiração. E por ação reflexa em Virgem, aumento do fígado, tumores abdominais, icterícia e a distúrbios intestinais. Efeitos patogênicos de Marte. Os sábios do Antigo Egito chamavam Câncer da esfera da alma, e quando o sol místico da vida passa por esse signo lunar, úmido e fértil, o átomo semente do corpo denso do ego é plantado. Enquanto o corpo embrionário cresce inconscientemente, como uma planta, o sol místico da vida passa por Leão, Virgem e Libra. No quarto mês da gestação, ele passa pelo segundo signo de água, Escorpião. Então, o espírito morre para o seu lar celestial e é enclausurado em sua prisão terrena por Marte, que o acorrenta com o cordão prateado, e desse modo promove aquele momento durante a gravidez, quando a mulher grávida começa a sentir e perceber os movimentos do feto no útero. Então o sol da vida prossegue por Sagitário, Capricórnio e Aquário, e quando após completado mais ou menos os 9 meses, ele passa pelo último signo de água, Peixes. E as comportas do útero se abrem e o ego é lançado ao mar da vida sob os auspícios do signo marciano de Áries, no qual o doador da vida, o Sol, está em exaltação. Durante o período da gestação, Marte fornece ferro ao corpo denso, especialmente sob a forma de hemoglobina. E com a primeira respiração, a oxidação dessa substância começa a produzir o calor tão necessário à vida e à consciência. Essa operação continua por toda a vida e, por conseguinte, cabe ao raio de Marte a importante tarefa de suplementar o Sol na manutenção da chama vital, até que o místico Sol da vida tenha completado seu círculo e alcançado o signo em que ocorreu o ato do primeiro movimento do feto no útero da mulher grávida. Escorpião, então, aplica no corpo seu aguilhão mortal. Marte e seu amigo Saturno rompem o cordão prateado e a alma libertada voa como uma águia ao firmamento em busca das esferas celestiais, que é o seu verdadeiro lar. Por essa razão, o escorpião é simbolizado tanto por um escorpião quanto por uma águia. Devido à sua missão como assistente do Sol na manutenção da vida, Marte sempre visa livrar o corpo de toda impureza, representado pela enorme quantidade de sujeira e detritos acumulados, a fim de que os fogos da vida possam queimar vividamente. Assim, quando os maus hábitos de comer e de beber em demasia de Júpiter e de Vênus obstruem o organismo, ou quando as tendências obstrutoras de Saturno envenenam o corpo denso, impedindo a eliminação,
Marte acende o fogo da febre e da inflamação para queimar o lixo e proporcionar ao organismo um novo período de vida e energia. Assim, muitos efeitos patogênicos de Marte têm como meta um fim construtivo. Contudo, Marte não ajuda apenas o processo vital do Sol, doador da vida, que está exaltado no signo que Marte é regente, Áries. Ele próprio está em exaltação em Capricórnio, onde Saturno, o planeta da morte, é regente e impera. E entre esses dois ladrões, o Sol, o Senhor da vida, é crucificado, sofre e morre, enquanto eles repartem sua vestimenta física. O papel de Saturno nesse processo já foi descrito no capítulo apropriado desse livro, e de Marte pode-se dizer que, por sua negligência, ele predispõe a acidentes por queimaduras, escaldaduras, cortes, perfurações, rompimentos ou tiros. Ele rege os órgãos genitais por meio de Escorpião, reduz a quantidade de vitalidade disponível e causa desordens nos órgãos genitais, por excessos passionais, hemorragias e rupturas dos vasos sanguíneos. Menstruação abundante e hemorroidas mostram sua atividade no sangue. Hérnia e doenças contagiosas são também manifestações do raio marciano. Como Marte é um dos planetas adversos, sua presença em qualquer signo ou casa constitui uma aflição por si só, não importando seus aspectos. Mas, naturalmente, seus efeitos patogênicos são piores quando ele está com aspectos de quadratura ou oposição, do que quando fortificado por sextil ou trígono. Seus efeitos nos 12 signos podem ser descritos mais especificamente pelas seguintes descrições. Marte em Áries proporciona uma tendência à insolação, às hemorragias ou congestões cerebrais, às inflamações no cérebro, às febres e delírios cerebrais, às dores agudas de cabeça, à insônia, a ferimentos na cabeça, e por ação reflexa em Libra, às inflamações, hemorragias e aos cálculos renais. Marte em Touro proporciona uma tendência à cachumba, ao alargamento ou à inflamação nas tonsilas, à sufocação, a adenoides, a difteria, a pólipos e sangramento no nariz, por ação reflexa em Escorpião, proporciona uma tendência a fluxo menstrual excessivo, ardor ao urinar, úlceras venéreas, aumento do tamanho da próstata, a micção dolorosa e a frequente dos pequenos volumes que são expelidos lentamente, apenas por esforço e apesar de um senso severo de urgência, geralmente com a sensação residual de esvaziamento incompleto. Marte em Gêmeos proporciona uma tendência à hemorragia nos pulmões, pneumonia, a bronquite, a tosse, a ferimentos por cortes ou fraturas das mãos, dos braços e clavícula. Por ação reflexa em Sagitário, proporciona uma tendência à fratura do fêmur e à ciática. Marte em Câncer proporciona uma tendência à brucelose humana, à inflamação, ulceração, hemorragia do estômago e à dispepsia. Marte em Leão proporciona uma tendência ao reumatismo muscular nas costas, ao sobreaquecimento do sangue, ao aumento do coração, abatimento do coração muito rápido e irregular, a dor no coração, a angina pectoris, dor no peito causada por redução do fluxo sanguíneo para o coração, a inflamação do pericárdio. Marte afligido em Virgem proporciona uma tendência à febre tifoide, à inflamação dos intestinos, à peritonite, vermes, diarreia, cólera, infecção do intestino delgado por algumas estirpes das bactérias Vibrio chloriae, a hérnia ventral, abdominal e a apendicite. Marte em Libra proporciona uma tendência à inflamação dos rins, a excesso da urina, a hemorragia dos rins, a cálculos renais por ação reflexa em Áries, proporciona uma tendência às febres no cérebro, à insolação e às dores de cabeça. Marte em Escorpião proporciona uma tendência a excessivo fluxo de sangue e das outras substâncias do corpo da mulher durante a menstruação, a ardor na urina, a areia e aos cálculos renais, a inflamação e ulceração dos ovários e do útero, também da vagina e da uretra, a varicocele, ao aumento da próstata,
A micção dolorosa e a frequente de pequenos volumes que são expelidos lentamente, apenas por esforço e apesar de um senso severo de urgência, geralmente com a sensação residual de esvaziamento incompleto. Úlceras venéreas e hemorroidas. Por ação reflexa em touro, proporciona uma tendência à inflamação das tonsilas ou da laringe e sangramento do nariz. Marte em Sagitário proporciona uma tendência à fratura ou ao deslocamento do fêmur, a ciática e as ulcerações das coxas. Por ação reflexa em Gêmeos, proporciona uma tendência à pneumonia, à bronquite e à tosse. Marte em Capricórnio proporciona uma tendência aos carbúnculos, à erisipela, varíola, catapora, varicela, sarampo, às espinhas, coceiras e a outras doenças eruptivas ou inflamatórias da pele. Por ação reflexa em Câncer, proporciona tendência à dispepsia e ulcerações no estômago. Marte em Aquário proporciona uma tendência às veias varicosas, varizes, à fratura da perna e às impurezas no sangue. E por ação reflexa em Leão, proporciona uma tendência ao sobreaquecimento do sangue, desmaios e palpitações. Marte em Peixes proporciona uma tendência às deformidades nos pés ou a acidentes os envolvendo, aos calos, a jovanetes e transpiração excessiva nos pés. Por ação reflexa em Virgem, proporciona uma tendência à hérnia ventral, abdominal, inflamação dos intestinos e diarreia. Efeitos patogênicos de Urano. Urano rege o éter, que é o meio pelo qual os raios de luz são transmitidos, assim que ele exerce uma influência considerável sobre os olhos e é responsável, quando afligido pelo Sol ou pela Lua, por várias doenças dos olhos e até mesmo pela cegueira. Isso é o caso especialmente quando o Sol ou a Lua estão nas Pleiades Touro 29 graus, em Acélies Leão 6 graus ou em Antares Sagitário 8 graus. Os astrólogos modernos ainda não tiveram tempo para classificar todos os efeitos de Urano em todos os signos, e ele é ainda menos conhecido quanto aos seus efeitos patogênicos. Contudo, é dito que está exaltado em Escorpião, e nossa própria experiência parece indicar que Urano exerce uma influência adversa, muito marcante sobre o sexo, que, regido por Escorpião, produzindo as doenças venéreas mais graves e de difíceis tratamentos. Por ação reflexa ou aflição aos astros em Touro, regido por Vênus, onde se localiza o órgão das ações coordenadas, ele causa movimentos desordenados, como na dança de São Vito, contorções, espasmos, tétano, cãibra, soluços e histeria. Como regente do éter e dos gases, ele é responsável pelos ferimentos e por choques causados pela eletricidade que viaja através do éter. O nitrogênio, um gás, é a base de uma porção de compostos cujas características uranianas de instabilidade os fazem altamente explosivos. E com isso, Urano é responsável pelas mortes e ferimentos que ocorrem por tais motivos, especialmente se estiver na 8ª casa. Urano em Touro proporciona uma tendência à redução da secreção da glândula pituitária e o consequente crescimento anormal. Urano em Gêmeos proporciona uma tendência à asma espasmódica, causada pelos espasmos dos bronquíolos, às gripes e à tosse forte e seca. Urano em Câncer proporciona uma tendência a soluços, produzido pela ação errática do diafragma. Também a tosse seca devido à irritação estomacal e as cólicas estomacais, às gases e flatulências. Urano em Leão proporciona uma tendência às palpitações do coração, a ações espasmódicas do coração, a meningite espinhal e a paralisia infantil. Por ação reflexa de Aquário, proporciona uma tendência a efeitos similares que agora são observáveis. Urano em Virgem proporciona uma tendência à flatulência e às cólicas abdominais. Urano em Libra proporciona uma tendência às ações intermitentes dos rins e às erupções venéreas na pele. Por ação reflexa em Áries, proporciona uma tendência a dores de cabeça repentinas e violentas, as dores agudas na cabeça e as alucinações. Urano em Escorpião proporciona uma tendência a abortos espontâneos, a abortos provocados, doenças venéreas e, na 5ª casa, ele causa partos dolorosos e difíceis,
geralmente envolvendo o uso de instrumentos, e frequentemente o bebê fica severamente ou fatalmente machucado ou natimorto. Urano em Capricórnio normalmente atua pela ação reflexa em Câncer, mas como as crianças com essa configuração ainda são jovens, isso foi escrito em 1918, os efeitos ainda são desconhecidos. Efeitos patogênicos de Netuno. Netuno, a oitava de Mercúrio, trabalha principalmente sobre o sistema nervoso regido por Mercúrio e às vezes produz um estado de grande ansiedade e agitação que a pessoa não pode controlar o seu comportamento e a deixa fora de si em virtude de excitação ou religiosa ou de outra natureza. Outras vezes ele produz letargia, coma, catalepsia, transe ou mediunidade, quando as energias corporais entram em colapso temporariamente, enquanto os poderes psíquicos estão em um estado de hiperatividade. Ele rege o canal espinhal, cheio de éter, durante a vida. É certo que os cirurgiões, por meio de punções, retiram desse canal um líquido, mas também se pode tirar água de uma caldeira a vapor, porque o vapor se condensa em água. Esse gás luminoso é chamado de fogo espiritual espinhal pelos ocultistas e pela vibração da glândula pineal, também regida por Netuno. A visão espiritual é produzida, mas o que a pessoa vê depende do grau e do tom dessas vibrações. Pela oração, concentração e meditação pode ser produzido um estado de êxtase religioso, onde a pessoa vê as hostes celestiais. Ou se um grau inferior de vibrações supranormais é produzido por meio de bebidas alcoólicas ou drogas, ela pode ver formas demoníacas, conforme relatam aqueles que sofrem de delírios, que são causados por Netuno, especialmente quando no signo de água de Peixes. A influência patogênica de Netuno é mais adversa na sexta casa, ou no sexto signo Virgem, casa que indica a enfermidade e a doença, ou na 12ª casa, ou no 12º signo Peixes, que governa as tristezas profundas, os problemas e a autodestruição. Se essas duas casas são ocupadas por Touro e Escorpião, signos que regem a garganta e os órgãos genitais, respectivamente, poderá haver um desejo passional anormal e pervertido que inclinará à masturbação e a perversões de uma natureza ainda piores. A mente regida por Mercúrio, a oitava inferior de Netuno, é mórbida. Aprecia intensa e insalubremente assuntos desagradáveis, especialmente sobre a morte. Em suas demonstrações de profunda infelicidade de pensamento sobre os assuntos moralmente inaceitáveis, e os pais da criança com Netuno na sexta ou 12ª casa devem vigiá-los muito bem e cuidadosamente, especialmente se Netuno estiver em oposição a Urano e Saturno. Isso abrange muitos daqueles que agora, em 1918, estão alcançando a puberdade, pois ao nascerem, Netuno atravessava o signo psíquico de Câncer, enquanto Urano transitava no signo oposto, Capricórnio. Sabemos que Netuno, em quadratura com Saturno e Júpiter, causam insanidades difíceis de serem curadas. Netuno, em conjunção com Marte em Áries, em quadratura com Urano e a Lua em Câncer, causam instabilidade passageira de uma natureza periódica. Netuno em conjunção com a Lua e em quadratura com Urano leva a ser presa de espíritos de controle. Temos visto também muitas outras indicações, mas os efeitos completos de Netuno ainda não foram sistematicamente observados. Contudo, estamos trabalhando para esse fim e esperamos ser capazes de apresentar em anos futuros uma tabulação totalmente completa. As glândulas endócrinas, seus papéis e regentes. É bem conhecido pelo astrólogo esotérico que o corpo humano tem um enorme período de evolução atrás de si e que esse esplêndido organismo é resultado de um lento processo de formação gradativa que ainda continua, o qual faz com que cada geração seja melhor que a anterior, até que, em um futuro distante, ele deve alcançar um grau de perfeição com o qual nem mesmo nós podemos sonhar. É também compreendido pelos estudantes mais avançados que, além do corpo denso, o ser humano possui veículos mais sutis,
que não podem ser vistos pela grande maioria dos seres humanos, embora todos possuam intimamente um sexto sentido latente, por meio do qual reconhecerão a seu tempo esses revestimentos mais sutis da alma. O ocultista chama a esses veículos mais sutis de corpo vital, feito de éter, e de corpo de desejos, feito de matéria de desejo. Matéria de onde extraímos nossos sentimentos e emoções, e com o acréscimo do revestimento da mente e do corpo denso se completa o que pode ser denominado de personalidade, que é a distinta parte evanescente do espírito imortal, o qual usa tais veículos para sua expressão. Esses veículos mais sutis interpenetram o corpo denso, assim como o ar permeia a água, e exercem especial domínio sobre certas partes, pois o próprio corpo denso é uma cristalização desses veículos mais sutis, do mesmo modo e segundo o mesmo princípio de que os fluidos do corpo de um caracol se cristalizam gradativamente na concha dura e insensível que ele carrega nas costas. Para finalizar essa dissertação, podemos dizer, generalizando, que as partes mais moles dos nossos corpos densos, comumente chamados de carne, podem ser divididas em dois tipos, glândulas e músculos. O corpo vital iniciou sua evolução no período solar. A cristalização desse veículo, desde aqueles tempos, desenvolveu o que agora chamamos de glândulas, de forma que até hoje elas e o sangue são manifestações especiais do corpo vital dentro do veículo físico. E, portanto, podemos dizer que as glândulas, como um todo, estão sob a regência do Sol, o doador da vida, e do grande e beneficente Júpiter. Por isso, a função do corpo vital é constituir e restaurar o tônus dos músculos quando tensos e cansados pelo trabalho, que assim mesmo se impõe o irrequieto corpo de desejos, que teve seu início de evolução no período lunar, e os músculos são, portanto, regidos pela errante Lua, a atual posição estratégica dos anjos, a humanidade do período lunar, e pelo impulsivo e turbulento Marte, onde os chamados anjos caídos, os espíritos de Lúcifer, habitam. Isso se diz como um todo, pois o estudante deve observar cuidadosamente que as glândulas individuais e os grupos particulares de músculos também estão sob a regência dos outros astros. É como se dizer que todos os que vivem nos Estados Unidos da América são cidadãos daquele país. Mas alguns estão sujeitos às leis da Califórnia, outros às leis do Maine. Conhecemos o axioma hermético, como em cima assim é embaixo, o qual é a chave mestra de todos os mistérios. E da mesma forma que há sobre a Terra, o macrocosmos, muitos lugares ainda não descobertos. Assim também no microcosmos do corpo encontramos lugares desconhecidos, que são um livro fechado para os exploradores científicos. Os principais entre eles são um pequeno grupo das chamadas glândulas endócrinas, em número de 7, a saber, corpo pituitário, regido por Urano, glândula pineal, regida por Netuno, glândula tiroide, regida por Mercúrio, glândula timo, regida por Vênus, baço, regido pelo Sol, e as duas suprarrenais, regidas por Júpiter. Essas glândulas são de interesse muito grande e particular para todos os ocultistas, e podem, em certo sentido, ser chamados de as 7 rosas sobre a cruz do corpo, pois estão intimamente conectadas ao desenvolvimento oculto da humanidade. 4 delas, a glândula timo, o baço e as glândulas suprarrenais, estão conectadas com a personalidade. O corpo pituitário, a glândula pineal, se correlacionam particularmente com o lado espiritual de nossa natureza. A glândula tiroide forma o elo entre ambos os grupos. A regência astrológica dessas 7 glândulas é a seguinte: o baço é a porta de entrada das forças solares, especializadas por cada ser humano e que circulam pelo corpo como o fluido vital, sem o qual nenhum ser pode viver. Esse órgão é, portanto, regido pelo Sol. As 2 glândulas suprarrenais
estão sob a regência de Júpiter, o grande beneficente, e exercem um efeito calmante que faz se aquietar e suavizante quando as atividades emocionais da Lua e de Marte ou de Saturno destroem o modo calmo e confiante de uma pessoa se comportar, combinado com a sua capacidade de controlar os sentimentos e as reações em situações difíceis. Quando a mão obstrutiva de Saturno desperta as emoções melancólicas e impõe suas restrições ao coração, as secreções das glândulas suprarrenais são transportadas pelo sangue até o coração e ali atuam como um poderoso estimulante em seu esforço para manter a circulação, enquanto que o otimismo jovial luta contra as preocupações saturninas ou contra os impulsos de Marte, os quais agitam o corpo de desejos em turbulentas emoções de raiva que deixam os músculos tensos e trêmulos pela fúria, dissipando a energia do organismo. Então a secreção das suprarrenais entra para o salvamento, liberando o glicogênio do fígado em maior quantidade que a normal para conseguir ter o sucesso nessa situação de emergência, até que um estado de equilíbrio tenha sido estabelecido novamente. E, similarmente, o mesmo ocorre para qualquer outra tensão ou esforço. Foi o conhecimento desse fato oculto que levou os antigos astrólogos a colocarem os rins sob a regência de Libra, a balança. E para evitar uma confusão de ideias, podemos dizer que os próprios rins desempenham um papel importante na nutrição do corpo, que está sob a regência de Vênus, a senhora de Libra. Contudo, Júpiter governa as suprarrenais, com as quais estamos envolvidos no momento. Tanto Vênus quanto sua oitava superior, Urano, governam as funções de nutrição e crescimento, porém de maneiras diferentes e com finalidades diversas. Portanto, Vênus rege a glândula timo, que é o elo entre pais e filhos, até que esse alcance a puberdade. Essa glândula se localiza imediatamente atrás do externo, ou osso do peito. É maior durante a vida pré-natal e na infância, quando o crescimento é excessivo e rápido. Durante esse período, o corpo vital da criança executa seu trabalho mais eficazmente, pois a criança não está sujeita às paixões e às emoções geradas pelo corpo de desejos, que ele se manifesta posteriormente, por volta dos 14 anos. Contudo, durante os anos de crescimento, a criança não pode produzir os corpúsculos vermelhos do sangue, conforme acontece ao adulto, pois o corpo de desejos, latente e desorganizado, não atua então como via para as forças marcianas que assimilam o ferro dos alimentos e o transmutam em hemoglobina. Para compensar essa falta, há uma essência espiritual extraída dos pais, armazenada na glândula timo, que são simbolizados por Vênus, o regente. E com essa essência fornecida pelo amor dos pais, a criança é capaz de conseguir a alquimia do sangue temporariamente, até que seu corpo de desejo se torne dinamicamente ativo. Então a glândula timo se atrofia e a criança retira do seu próprio corpo de desejos a necessária força marciana. A partir daí, sob condições normais, Urano, oitava superior de Vênus e regente do corpo pituitário, se encarrega das funções do crescimento e da assimilação, do seguinte modo: é bem sabido que todas as coisas, inclusive nosso alimento, continuamente irradiam pequenas partículas de si mesmas que indicam a fonte de onde emanam, inclusive sua qualidade. Assim, quando levamos um alimento à boca, uma porção dessas partículas invisíveis entra pelo nariz e pela estimulação do sistema olfatório, transmite-se até nós um conhecimento de se o alimento que vamos ingerir está ou não bom para consumo. O sentido do olfato nos advertindo a recusar tais alimentos por exalarem mau cheiro, etc. Porém, além daquelas partículas que nos atraem ou nos fazem rejeitar certos alimentos por atuarem sobre o nosso sistema olfatório, através do sentido do olfato, há outros que penetram no osso esfenoide, atuando sobre o corpo pituitário e iniciando a alquimia de Urano, pela qual uma secreção é formada e injetada no sangue,
Isso também promove a assimilação através do éter químico, afetando o crescimento normal e o bem-estar do corpo durante a vida. Às vezes, essa influência uraniana do corpo pituitário se comporta de uma maneira incomum e diferente dos padrões vigentes e, portanto, responsável pelos crescimentos estranhos e anormais, os quais produzem as infelizes aberrações da natureza que conhecemos ocasionalmente. Contudo, além de responsável pelos impulsos espirituais que geram as já mencionadas manifestações de crescimento, Urano, atuando por meio do corpo pituitário, também é responsável pelas fases do crescimento espiritual que ajudam o ser humano, que despertou em seus esforços para penetrar o véu dos mundos invisíveis. Entretanto, nesse trabalho, ele está associado a Netuno, regente da glândula pineal. E para melhor esclarecimento do assunto, precisamos estudar as funções da glândula tiroide, regida por Mercúrio, e simultaneamente devemos estudar a glândula pineal, que está sob o domínio da sua oitava superior, Netuno. Que a glândula tiroide está sob a regência de Mercúrio, o planeta da razão, é fácil perceber. Ao compreendermos o efeito que a degeneração dessa glândula exerce sobre a mente, tal como se verifica em doenças como o cretinismo e o mixedema. As secreções dessa glândula são tão necessárias para o bom funcionamento da atividade mental como o éter o é para a transmissão da eletricidade, isso é, no plano físico da existência, onde o cérebro transforma pensamento em ação. O contato e a expressão nos mundos invisíveis dependem da capacidade funcional da glândula pineal, que é absolutamente espiritual em sua função. Portanto, sendo regida pela oitava superior de Mercúrio, Netuno, o planeta da espiritualidade. Contudo, Netuno atua em conjunto com o corpo pituitário, regido por Urano, o planeta da sabedoria, conforme já dissemos. Os cientistas têm desperdiçado muito tempo especulando sobre a natureza e a função desses dois pequenos corpos, o corpo pituitário e a glândula pineal. Mas tudo em vão, principalmente porque, como diz Mefistófeles, tão sarcasticamente ao jovem que deseja estudar ciência em Fausto: quem quiser conhecer as formas vivas e delas cuidar, busque primeiro o espírito vivente, dali para o guiar, porque só fragmentos inanimados terá em sua mão, se o elo do espírito vital lhes faltar então. Ninguém, real e verdadeiramente, pode observar as funções fisiológicas de qualquer órgão sob as condições existentes nos laboratórios, nas mesas de cirurgia ou nas salas de dissecação ou de vivissecção. Para obter uma compreensão adequada, se deve necessariamente ver esses órgãos executando suas funções fisiológicas no corpo vivo. E isso só pode ser feito por meio da visão espiritual. Há muitos órgãos que ou estão em processo de atrofiamento ou de desenvolvimento. Os primeiros mostram o caminho que já trilhamos durante a nossa evolução passada. Os últimos são marcos indicadores que mostram nosso futuro desenvolvimento. Todavia, ainda há uma outra classe de órgãos que não está nem se degenerando nem evoluindo. Simplesmente eles estão adormecidos no momento atual. Os fisiologistas acreditam que o corpo pituitário e a glândula pineal estão se atrofiando. Por que encontram esses órgãos com mais desenvolvimento em algumas das classes mais inferiores da vida, tais como a dos vermes, mas eles de fato estão errados em suas ideias. Esses órgãos estão apenas adormecidos. Alguns também suspeitam que a glândula pineal está de algum modo conectada à mente, porque ela contém certos cristais depois da morte, e a quantidade desses é muito menor nas pessoas que tiveram problemas mentais do que nas mentalmente normais. Essa conclusão é correta, mas o vidente sabe que o canal espinhal do ser vivo não é preenchido com fluido, que o sangue não é líquido e que esses órgãos não têm cristais quando o corpo está vivo. Essas afirmações são feitas com pleno conhecimento do fato de que o sangue e a essência espinhal
são líquidos quando retirados do corpo denso, vivo ou morto, e o conteúdo do corpo pituitário e da glândula pineal aparecem cristalinos quando o cérebro é dissecado. Contudo, a razão disso é semelhante àquela que faz com que o vapor, saindo de uma chaleira, se condense imediatamente em contato com a atmosfera e faz com que o metal fundido, ao ser retirado da fornalha de uma fundição, se cristalize imediatamente. Todas essas substâncias são essenciais, puramente espirituais, quando dentro do corpo. São etéricas e a substância da glândula pineal, quando observada pela visão espiritual, aparece como luz. Além disso, quando um vidente examina a glândula pineal de outra pessoa que também está exercendo suas faculdades espirituais, essa luz tem um brilho mais intenso e uma iridescência semelhante, mas transcendendo-a em beleza ao mais maravilhoso fenômeno das luzes nórdicas, a aurora boreal, já testemunhada pelo autor e observada muitas vezes. Pode-se dizer também que a função desse órgão parece ter alteração no curso da evolução humana, durante as épocas relativas ao princípio da nossa estadia da Terra, quando o corpo do ser humano era uma coisa grande e bojuda, como um saco, no qual o espírito ainda não havia entrado, mas ali estava apenas como uma sombra protetora. Havia uma abertura no topo desse corpo e nessa abertura estava a glândula pineal, que então era um órgão de orientação que provia um senso de direção. À medida que o corpo humano se condensava, se tornava cada vez menos capaz de suportar o intenso calor que prevalecia naquela época, e a glândula pineal avisava quando o corpo se aproximava demais de uma das muitas crateras e vulcões ativos, que então rompiam a fina crosta terrestre, assim capacitando o espírito a dirigi-lo para longe desses lugares perigosos. Essa glândula era então um órgão de direção que atuava pelo tato, sentido que desde ali se tem propagado pela pele do corpo inteiro, sendo isso uma indicação para o ocultista de que algum dia os sentidos da audição e visão serão também distribuídos da mesma maneira. Isso é, veremos e ouviremos com todo o nosso corpo, e assim nos tornaremos ainda mais sensíveis do que agora quanto a tais sentidos. A partir daí, a glândula pineal e o corpo pituitário se tornaram temporariamente adormecidos para que o ser humano esqueça os mundos invisíveis, enquanto aprende as lições fornecidas pelo mundo material. Contudo, o corpo pituitário tem manifestado a influência uraniana esporadicamente por meio do crescimento físico anormal, produzindo as aberrações e monstruosidades de vários tipos, enquanto Netuno, atuando também anormalmente por meio da glândula pineal, tem sido o responsável pelo crescimento espiritual anormal dos curandeiros, feiticeiros e dos médiuns de espírito de controle. Quando despertarem para as atividades normais, essas duas glândulas endócrinas abrirão as portas para os mundos internos de modo sadio e seguro, mas enquanto isso, a glândula tireoide, regida por Mercúrio, o planeta da razão, garante a secreção necessária para fornecer o equilíbrio para o cérebro. No futuro, as glândulas endócrinas estão destinadas a desempenhar um papel muito importante. O desenvolvimento delas acelerará a evolução grandemente, pois seus efeitos são principalmente mentais e espirituais. Agora nós estamos nos aproximando da era de Aquário. O Sol, portanto, está começando a transmitir as vibrações altamente intelectuais desse signo, que explicam as intuições, premonições e transmissões telepáticas, agora tão em evidência. Em resumo, esses fenômenos são ocasionados pelo despertar do corpo pituitário, regido por Urano, senhor de Aquário, e a cada ano que passa se tornarão mais manifestos.